Boa noite, meus irmãos. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e o versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos, estando juntos aqui, ó Deus, meditarmos na Tua Palavra, dirigirmos a nossa voz em oração, em adoração ao Senhor que é Deus entronizado, que é Deus sobre nossas vidas. Pai, nesse momento nós nos curvamos diante do Senhor e te pedimos, fala conosco, Senhor, mais uma vez. Nós carecemos do Teu falar, ó Deus, de ouvirmos a Tua voz. Senhor, nessa jornada nós prosseguimos, mas sem a Tua voz, sem a Tua direção, Senhor, ficaremos pelo meio do caminho. Em tempos tão difíceis, Senhor, nós precisamos, carecemos, ó Deus, da presença do Teu Espírito Santo. Carecemos, Senhor, do discernimento da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, e isso é só o Senhor, pelo Teu Espírito, ó Deus, que pode realizar em nós, Senhor. Porque nós, por nós mesmos, ficamos só em conhecimentos e em letras. Mas o Senhor, pelo Teu Espírito, traz vida para dentro de nós. Traga vida para dentro de nós, ó Deus, mais uma vez. No nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade na meditação da palavra sobre o ministério de João o Batista e o avivamento da volta de Cristo. Nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e nós lemos do versículo 5 ao versículo 10. No versículo 5 fala sobre a família, é uma família tradicional no serviço de Deus, como compartilhamos já com os irmãos. No versículo 6, eles eram declarados por justos, eles foram declarados por justos. O versículo 8, 9 e 10 faz menção do serviço da oração, porque Zacarias era um sacerdote e naquele tempo, providencialmente, ele foi designado para o serviço na casa do Senhor. E o serviço que ele foi exercer na casa do Senhor diz respeito à oração. Porque ele entrava além do véu e ali com o incensário ele preparava, colocava o perfume, colocava o incenso, colocava o fogo. E ali preparava o incensário e o povo ficava na expectativa do lado de fora, porque quando eles percebiam que subia aquela fumaça do incenso, eles se dobravam, colocavam a palma das suas mãos para cima e começavam a orar. Então naquele momento subia para a presença do Senhor as orações com aquela fumaça, aquele cheiro suave que subia para a presença do Senhor. Esse era o encargo de Zacarias naquele dia, naquele momento. Então o Senhor providencialmente, no meio de por volta de 20.000 sacerdotes que havia em toda aquela nação, providencialmente o Senhor designou Zacarias para que ele tivesse naquele templo para ministrar diante do Senhor em oração.
Então esse era o serviço dele, naquele momento. Era o serviço voltado à oração e a conduzir o povo em oração. Porque o povo ficava nessa expectativa do movimento sacerdotal, daquela oferta diante do Senhor. Nesse tempo, eles não tinham mais a arca lá no templo, ou seja, não tinha a realidade da presença de Deus, porque a arca, ela tipifica justamente a realidade da presença de Deus. Mas eles tinham um encargo da oração, esse era o encargo de Zacarias. Não podemos deixar de falar sobre a vida de Zacarias e Isabel, quando vamos falar do ministério de João Batista. Porque, na realidade, o ministério de João Batista começou com a promessa de Deus. Quando olhamos, como já lemos na última vez que compartilhamos, em Malaquias, sobre a promessa de Deus, sobre aquele que viria para preparar o caminho para o Senhor. Então, ali começou o ministério de João Batista. E os pais de João Batista fizeram parte do ministério, da vida de João Batista, de João o Batista. Então, não podemos deixar de meditar nessas duas gerações. Nós temos Zacarias, nós temos Isabel e temos João Batista. Temos uma geração que tinha um encargo da oração, que tinha um encargo de conduzir as pessoas a uma vida de oração, para que viesse aquele que foi posto por profeta, para preparar o caminho do Senhor, e para ter experiência da volta, ou da vinda do Messias, que foi aquele tempo. Então, Zacarias, Isabel e João o Batista, né? A geração dos que geraram o profeta, e a geração dos profetas que prepararam e viveram o dia da volta do Senhor, o avivamento do dia da volta do Senhor. Porque quando começamos a meditar sobre a vida de Zacarias, que ele foi um homem que foi declarado por Deus como justo, ou seja, Deus o justificou, Deus deu razão da vida dele. E a vida dele ali dedicada à oração, porque ele preparava o incensário. O incensário era um recipiente que dentro dele ia o incenso, ia o perfume, ia o fogo, a brasa nele, e ali junto com as orações era ministrado diante do Senhor. Então ali tinha o corpo, o fogo do Senhor e as orações. O incenso fala justamente dessa experiência de vida no conhecimento e na revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, Zacarias e Isabel foram chamados para preparar esse profeta que iria ministrar diante do Senhor, preparando o caminho para a vinda do Senhor. Mas, quando observamos aqui, leiam comigo, por gentileza, no capítulo 1 e o versículo 11. E o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e chamará o seu nome João. Versículo 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Zacarias, ele era um homem já avançado em idade. Aqueles eram um casal que já era avançado em idade. E já por muito tempo, esse era o clamor daquele casal, ter um filho. Mas naquela época e naquele ambiente, eles tinham
esse clamor particular, mas existia um clamor coletivo. E o clamor coletivo do povo era para que viesse o Messias. O clamor do povo era para com o Cristo, é para com o Senhor. Então, e quando eles se reuniam, eles tinham o seu desejo, o seu clamor, as suas petições, mas existia um consenso no coração daquele povo que era perseguido, e para aqueles que eram piedosos ou buscavam a vida de piedade diante do Senhor, sentiam ainda mais esse peso e clamavam ainda mais, com mais intensidade ainda, a vinda do Messias. O que não é diferente do nosso tempo, porque quando sentimos a pressão desse mundo, o mundo que nos rejeita, porque nós não somos desse mundo, isso tem que nos mover a clamarmos intensamente pela volta do Senhor. Isso tem que nos mover quando nós olhamos tanta impiedade, nós percebemos o cumprimento da palavra do Senhor, mas há algo em nosso coração, que é o desejo pela volta do nosso Cristo, do nosso Senhor, e isso tem que nos mover em oração comum, isso tem que nos mover em um desejo comum. Se há um encargo do Senhor sobre as nossas vidas, para uma vida de oração, então nós temos que ter essa oração em comum. Se nos movemos na presença do Senhor em oração, então o nosso desejo pelo Senhor e pela vinda do Senhor tem que ser comum em nosso meio. Tem que ser comum. E era esse o desejo comum no povo. Quando eles se reuniam 2 vezes ao dia para a oferta do incenso, esse era o desejo dos corações piedosos. Esse era o desejo. Mas ali nós tínhamos Zacarias, o sacerdote, que tinha um desejo particular, que era ter um filho. Mas também tinha um desejo coletivo que, junto com todos os outros, clamavam pela vinda do Messias, pela vinda daqueles que traria para, sobre todo Israel, o governo do Senhor, o reino de Deus. Então, esse desejo que estava aceso no corações deles, era o que movia, porque quando a fumaça subia, o povo se rendia, se prostrava, e silenciosamente eles clamavam ao Senhor. Oh, irmãos, quando nos reunimos, algo tem que ser comum em nossos corações, o desejo pelo Senhor. Isso tem que ser unânime em nossos corações, porque quanto mais os dias se passam, mais o mundo nos rejeita, mais nós nos sentimos deslocados, porque nós não somos desse mundo. Então nós temos que olhar para o alto e dizer: ora vem Senhor Jesus. Esse tem que ser o nosso clamor. Quando nos reunimos, semana após semana, esse tem que ser um clamor único, um desejo único e um desejo ardente, pela volta do Senhor. Aqui nós temos 2 gerações, Zacarias e Isabel, e João o Batista. Zacarias e Isabel, o Senhor os chamou para que eles fossem o canal de Deus para gerarem o profeta. Aquele que iria profetizar, iria pregar contra o pecado no tempo da volta do Messias. Se nós já não estamos vivendo o dia da volta, o tempo da volta do Senhor, então nós temos a certeza que nós estamos preparando aqueles que vão viver o tempo da volta do Senhor. Nós temos que ter essa consciência e esse desejo pelo Senhor, e sermos movidos pelo desejo do Senhor. Abram comigo, ainda aqui observando no capítulo 1, mas o versículo 11 ainda, quando diz que o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele estava ali no templo, oferecendo aquele incenso, e de repente, naquele momento de oração, lhe apareceu o anjo.
E o interessante, o que nos chama a atenção, isso nós vemos aqui no versículo 12, que diz: e Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. É interessante quando nós observamos o contexto da vida de Zacarias, é que mesmo sendo um sacerdote, mesmo sendo de uma família, de linhagem, que servia ao Senhor, mesmo tendo o encargo de oração e de conduzir os outros à oração, ele não esperava a resposta do Senhor com tamanha intensidade. A resposta do Senhor, naquele momento, para Zacarias, foi grandiosa ao extremo. De repente ele estava orando, quando ele olhou, o anjo do Senhor estava com a resposta para ele. Mas era um acontecimento profético já naquele momento, porque naquele momento a resposta que Deus estava dando para ele juntava tanto o desejo particular dele, como o desejo comum entre todos os israelitas, porque o Senhor estava realizando naquele momento o cumprimento do desejo deles ter um filho, mas também de enviar aquele que prepararia o caminho para a volta do Senhor. Então, nesse momento, a expectativa pela volta do Senhor ainda era muito maior. Era muito maior. A resposta de Deus, ela sempre está relacionada ao seu propósito eterno. Quando nós oramos, irmãos, mesmo com os nossos desejos individuais, se nós temos uma vida de piedade, uma vida voltada para a palavra do Senhor, a resposta de Deus nas nossas vidas vai estar relacionada, e sempre vai estar relacionada, com o seu propósito eterno. Porque nós fazemos parte do corpo, nós somos e fazemos parte da igreja do Senhor. O Senhor nos chamou para anunciarmos a sua vinda. Então, quando oramos, se oramos segundo o Espírito do Senhor, tudo aquilo que clamamos e a resposta a essa oração tem uma relação direta ao propósito eterno de Deus. Porque o Senhor não é um Deus que responde orações desconectas, não responde orações que fogem do contexto do seu propósito eterno. Existe esse propósito eterno que nada pode mudar, e nós cremos nisso. Nada pode mudar o propósito eterno do Senhor. Aquilo que Ele disse, Ele vai realizar. Quando começamos a olhar e já observamos no nome de Zacarias e Isabel, já percebemos que até os nomes deles já faziam referência a um Deus que cumpre a sua promessa, a Javé que cumpre a sua promessa. Quando juntamos o significado do nome de Zacarias e Isabel, nós já percebemos isso, porque o Senhor já estava cumprindo a sua palavra. Ainda que aqueles que tinham esse encargo da oração, ainda não tinham essa percepção, e ficaram surpresos com a palavra do Senhor, mas o Senhor já estava cumprindo a sua palavra. Ainda que estejamos até inconscientes, ainda que não consigamos ver a promessa do Senhor, o cumprimento da palavra do Senhor, a verdade é que o Senhor está movendo, e a palavra dele está se cumprindo, irmãos. E a palavra do Senhor vai continuar se cumprindo. Nós cooperando ou não cooperando, a palavra do Senhor vai continuar se cumprindo. Quando nós observamos o versículo 7, aqui ainda no capítulo 1, o versículo 7 de Lucas, no capítulo 1, diz assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Olhem comigo também o versículo 18. E disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Nesse momento é a resposta de Zacarias para o anjo do Senhor, que foi levar a resposta para ele. Passaram anos orando,
já eram avançados em idade. Anos orando, mas no momento da resposta do Senhor, ele não acreditou, ele não creu. Ele não acreditou porque por muito tempo eles sofriam por não ter um filho. Por muito tempo eles sofriam porque não tinham mais nem a percepção, nem percebiam mais a possibilidade de ter um filho. Porque a condição do corpo falava contra essa possibilidade. Aí quando o anjo falou, ele questionou, porque o que ele conseguia enxergar eram as limitações do seu próprio corpo. Era isso que Zacarias conseguia enxergar. Apesar da vida piedosa de Zacarias e Isabel, não tiveram discernimento do momento e da visão. Irmãos, nós corremos esse risco. Apesar de passarmos anos orando, buscando o Senhor em sua palavra, dedicando as nossas vidas ao Senhor no encargo da oração, se não tivermos percepção e discernimento espiritual, ainda corremos o risco de não entendermos a resposta do Senhor, de não crermos na resposta do Senhor. É por isso que temos que estar atentos à palavra de Deus. É por isso que precisamos de buscar diante do Senhor vida sobre aquilo que nós temos ouvido da parte do Senhor. Porque senão estaremos diante da resposta de Deus e não acreditaremos, e não entenderemos, e não veremos. Zacarias estava ali, diante do Senhor, diante do anjo que estava com a palavra do Senhor para ele, e tudo que ele conseguia ver eram as limitações de seu corpo. A experiência sem um envolvimento do Espírito Santo pode nos deixar religiosos e sem uma fé renovada. Os anos se passam, o cansaço vem. É por isso que nós precisamos de buscar o renovo do Senhor todos os dias. Por isso que a vida íntima com o Senhor tem que ser cultivada todos os dias. Porque senão seremos vencidos pelo cansaço que o mundo tenta impor à nossa vida espiritual. Um dia éramos fervorosos, os anos se passam, já não somos mais fervorosos, já não respondemos mais a palavra ou a oração, já não encontramos motivação para nos rendermos ao Senhor como outrora fazíamos. Não podemos nos deixar ser vencidos pelas limitações do tempo e do nosso corpo. Por isso que, humildemente, nós temos que buscar o renovo do Senhor. E falar: Senhor, renova as minhas forças. Senhor, renova a minha fé. Senhor, renova a minha visão, Senhor. Renova as nossas forças para nós prosseguirmos, fervorosos, empenhados, assíduos, motivados, prosseguirmos segundo a Tua palavra. E ainda que nos depararmos com as limitações dos nossos corpos, mas nós estaremos diante da palavra do Senhor. E assim como Pedro disse: Senhor, porque o Senhor disse, eu lançarei a rede. É porque o Senhor diz, irmãos, é que nós acreditamos. É porque o Senhor diz, é que nós nos moveremos. É porque o Senhor diz que nós vamos nos curvar e vamos receber a palavra do Senhor. Porque se o nosso comportamento for o contrário disso, chegará o dia que estaremos diante da revelação do Senhor e não vamos dar conta do que vai estar acontecendo. Não vamos dar conta do que vai estar acontecendo.
E a volta do Senhor é do trono para as nuvens, das nuvens para a terra, mas do trono para as nuvens, os nossos olhos não veem. Então, do trono para as nuvens, vai ser como um relâmpago, vai ser rápido, e para aqueles que não tiverem apercebidos, perderão o momento. Perderão o momento. Zacarias, diante da palavra do Senhor, ele reagiu com base nas suas limitações, ele reagiu com base na sua visão natural, e isso levou ele a duvidar. E quando olhamos quem era Zacarias, era um sacerdote, já de idade. E quando observamos isso, logo pensamos, ele conhecia a palavra, ele estava ali para servir. Mas o que faz diferença nas nossas vidas é o mover do Espírito Santo. O que nós precisamos hoje é justamente do mover do Espírito Santo. Porque se não for o Espírito do Senhor nos revigorando, nos renovando, não adianta você falar, eu já ouvi essa palavra, eu já li a Bíblia inúmeras vezes, eu já frequentei inúmeras reuniões, eu conheço todos os irmãos, eu conheço todo o serviço. Não adianta, se não houver o Espírito do Senhor nos renovando, ficaremos no caminho, porque não veremos quando o Senhor manifestar a sua palavra. Versículo 22. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinha tido uma visão. E entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Versículo 23. E sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. Naquele momento, ele havia entrado para o templo para oferecer o incenso, na hora da oração, a hora do incenso. E quando o sacerdote entrava, o povo ficava na expectativa de perceberem aquele movimento, para eles também adorarem, orarem. E depois, quando o sacerdote saía, ele proferia uma palavra de bênção. Para os irmãos depois que quiserem ver, é a palavra que está em Gênesis 12, 3. Ele abençoava. Então existia uma expectativa. Mas ele demorou lá dentro. Ele demorou um bom período lá dentro, e o povo já estava ansioso por ver o sacerdote sair. Quando ele saiu, entenderam que ele tinha tido uma visão. Ele não conseguia mais falar. É interessante que, se observarmos o versículo 62, observe comigo, o versículo 62, diz assim, esse versículo aqui já é no momento, já depois que João tinha nascido, mas aqui tem um detalhe muito interessante, muito importante, que diz, e perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. Essa primeira parte, perguntaram por acenos. O pai aqui que está falando é Zacarias. É interessante que eles perguntaram depois para Zacarias, acenando. Eles não falaram. Então isso nos leva a entender que ele ficou mudo e ele ficou também surdo. Eles tiveram que acenar para ele. Porque esse foi o juízo do Senhor, porque ele não acreditou. Ele não creu. Ainda que ele tinha um encargo de oração, que conhecia a palavra do Senhor, ele estava envolvido com o serviço da oração e de conduzir os outros numa vida de oração, não teve a percepção,
da presença do anjo do Senhor, da palavra, da promessa do Senhor, e não acreditou, porque justamente ele estava movido por suas limitações. E no versículo 23 que nós lemos, que diz: e sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. Então, da hora da revelação, ou seja, da resposta, até o término do seu ministério, do seu serviço, ele não conseguiu falar. Zacarias teve uma visão do Senhor, teve uma visão do anjo do Senhor, ele recebeu a palavra do Senhor, ele teve uma experiência única, mas ele não pôde dar testemunho daquilo que ele viu e daquilo que ele ouviu, porque aquela visão que ele teve do anjo e aquela palavra, era uma palavra que dizia respeito a ele e que dizia respeito a todo o povo, porque estava falando de João, o Batista, que viria para preparar o caminho para o Senhor. Irmãos, nós estamos aqui servindo e buscando servir ao Senhor, mas se não tivermos percepção, visão da presença do Senhor, vai passar o tempo do nosso serviço, e nós não conseguiremos dar testemunho sobre aquilo que temos recebido da parte do Senhor. Isto é lastimável, isso é triste. Passou o seu momento e ele não pôde falar. Ele saiu daquele lugar, o povo estava na expectativa para ouvir a tradicional bênção. Zacarias tinha algo mais a falar, algo mais a falar. Imagine se ele pudesse falar sobre a visão que ele tinha tido lá dentro do templo. Imagine a proporção do alcance daquele testemunho. Mas ele não acreditou, ele duvidou. E naquele momento, a atitude dele, quando ele olhou para suas próprias limitações, também atingiu a outros, porque privou os outros daquilo que Deus deu a ele. Irmãos, pela nossa conduta, nós não podemos privar os nossos irmãos de também receberem daquilo que Deus tem dado e mostrado a nós. Às vezes, o Senhor nos dá, o Senhor se revela a nós, mas pela nossa falta de fé, pela nossa postura incorreta, pela nossa falta de discernimento, de visão espiritual, não somente nós somos privados de desfrutarmos disso, mas aqueles que estão conosco também são privados, porque não cremos e reagimos dessa forma. No versículo 24 e o versículo 25, diz assim: e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Nós vemos que o anjo do Senhor apareceu para Zacarias, trazendo a resposta do Senhor. Depois, Isabel, ela ficou grávida. E aqui diz que ela se ocultou durante 5 meses. Por que que Isabel se ocultou durante esse período? Isabel não teve ousadia de anunciar que ela estava grávida. Ela ficou 5 meses escondida, aguardando em sua casa, esperando que a barriga dela crescesse, para então, depois, com essa evidência física, aí ela pudesse dar testemunho. Mas por que ela fez isso? Porque assim como seu esposo
Os olhos dela só conseguiam enxergar as suas limitações, o seu corpo, as coisas naturais, ainda que ela sentia e sabia que Deus já havia feito na vida dela. Nós corremos o risco também de nos comportarmos como Isabel. Ainda que, por um lado, temos uma certa noção daquilo que Deus está falando, mas, por outro lado, nós não temos a certeza de darmos testemunho sobre aquilo que Deus está falando e sobre aquilo que Deus está fazendo, não só nas nossas vidas, mas também em nosso meio. Porque os nossos olhos só contemplam as coisas naturais. Porque o mundo tenta nos impor as coisas naturais. Porque nós dedicamos os nossos olhos a focarem nas coisas naturais e não nas coisas espirituais. Aí nós temos Zacarias, surdo e mudo, e Isabel oculta. É um cenário totalmente diferente. Porque quando nós lemos no início, lá no versículo 5, que fala que Zacarias era da ordem de Abias e a mulher dele era das filhas de Arão. Olha só, havia um histórico familiar do serviço ao Senhor. Havia anos de vida servindo ao Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, mas na hora da revelação da palavra e do cumprimento da palavra, não havia percepção, não havia fé, não havia a certeza sobre aquilo que Deus tinha feito. E por isso Zacarias foi julgado, ficando surdo e mudo. E como ministro do Senhor, ele não podia falar. Oh, irmãos, aquele que tem um encargo da parte do Senhor, de servir ao Senhor, e não poder servir ao Senhor, como resultado de sua própria incredulidade, isso é pesado, isso é duro, isso é juízo de Deus. Mas o Senhor não iria parar o seu plano e o seu propósito por causa da reação de Zacarias e por causa da reação de sua esposa Isabel. O Senhor iria continuar, porque o propósito do Senhor é eterno. O propósito do Senhor é eterno. E ainda que nós erremos, o que pode acontecer é de ficarmos de fora desse mover do Senhor, da revelação, da visão do Senhor. Isso pode acontecer. De não desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós, na intensidade de sua palavra, de sua revelação. Porque, como eu disse, se fosse ao contrário, Zacarias não duvidasse, e naquele momento que o povo estava na expectativa do lado de fora, ele não só desse aquela bênção que é dita lá em Gênesis 12, 3, mas também ele anunciasse ao povo e dissesse: olha, eu tive uma visão, porque o povo já estava acreditando que ele havia tido uma visão, e se ele explicasse essa visão para o povo, ia haver um grande júbilo no meio daquele povo, porque essa era a expectativa do povo, a vinda do Messias. Imagina se Isabel não se escondesse, mas acreditasse e prosseguisse, e fosse para aquelas que antes olhava para ela de uma forma indiferente, porque ela era estéril, e começasse a anunciar, ainda antes da evidência física, começasse a anunciar que ela estava esperando um filho, porque o Senhor assim o havia dito. Imagine, irmãos, às vezes nós ficamos acuados, trancafiados, tímidos, esperando uma evidência física, quando a evidência que nós precisamos é a palavra do Senhor.
é sobre a palavra do Senhor que nós nos movemos. E nós sentimos essa palavra no nosso meio, porque o Espírito do Senhor tem testificado sobre essa palavra no nosso meio. E por que nos escondemos? E por que nos trancafiamos, esperando que alguém faça algo, que alguém reaja, que alguém se manifeste? Por que não acreditamos e, como consequência disso, ficamos com o nosso ministério enterrado, não podendo dar testemunho sobre aquilo que Deus tem falado para nós? Porque não cremos, somos tímidos. Levantamos as nossas mãos, confirmamos, oramos, dizemos que o Senhor está falando. Mas no momento de darmos testemunhos, no momento de nos movermos, de reagirmos segundo a palavra do Senhor, aí nós somos tímidos. Aí nós nos trancafiamos e ficamos esperando que alguém se manifeste. E ficamos aguardando alguma evidência física. Daí nós perdemos do que o Senhor tem para nós nesse tempo. Irmãos, nós precisamos de abrir os nossos olhos espirituais para percebermos a palavra do Senhor. Porque senão vai passar-se os anos, muita palavra depositada e sem a percepção do Senhor. E o tempo do Senhor vai passar. Nós temos Zacarias surdo e mudo. E Isabel escondida, oculta. Dar testemunho do que ouvimos e vimos, termos fé e ousadia para anunciar o que Deus é, o que Deus fez e o que Deus fará, implica em não só em ouvirmos, mas em respondermos de forma adequada diante do Senhor, diante dos principados e potestades, mas também diante da sociedade que tão de perto olha para nós. O encargo de Isabel era responder à sociedade. Era depois da posse desse cumprimento da promessa do Senhor dentro dela, era ela começar a testificar. Zacarias tinha um encargo de proclamar, de anunciar, diante do anjo do Senhor, diante daqueles que se curvavam diante do Senhor em oração, mas eles não fizeram. Versículo 61, e disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. Esse momento desse versículo foi depois que João, o Batista, nasceu. E tinha que ser escolhido um nome para ele. E estava todo mundo reunido, as pessoas já estavam felizes. Nesse momento ainda Zacarias estava surdo e mudo. E era comum colocar um nome no filho, um nome comum da parentela. Aí Isabel falou: não, ele vai se chamar João. Aí o pessoal, as pessoas que estavam ali questionaram: ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. Por que vocês vão colocar João? Não tem ninguém na família de vocês que chama João? Aí depois, quando questionaram, acenaram, igual está no versículo 62, quando perguntaram para Zacarias através de acenos, ele respondeu, pediu algo para escrever, escreveu o seu nome, ele vai se chamar João. Quando nós observamos isso aqui, à luz espiritual, nós percebemos que no cumprimento da palavra do Senhor, o Senhor muda o caminho, a vida de Zacarias. Agora começa algo novo, nome novo. Não é algo que está relacionado à sua história e à sua tradição mais, porque aqui é o cumprimento da palavra do Senhor.
é o cumprimento daquela visão que o Senhor havia dado a eles. É o cumprimento não só das suas petições, mas do clamor de todos os que estavam próximos a ele. Então, naquele momento o Senhor estava mudando a história deles, começando com um novo nome para o seu filho. Irmãos, o nosso clamor diante do Senhor, a resposta do Senhor nas nossas vidas, ela há de mudar a nossa história. O impacto do resultado da resposta do Senhor é sempre acima das nossas expectativas, porque se oramos, se buscamos ao Senhor, segundo a sua palavra, segundo o seu Espírito, não conseguimos mensurar a sua resposta, não conseguimos prever a sua resposta, porque o Senhor sempre vai além, e o Senhor muda a nossa história. A nossa expectativa, irmãos, é que para aqueles que têm um encargo numa vida de oração, com base na palavra do Senhor, esses se deparem com o movimento do Espírito do Senhor, e a sua vida e a sua história seja mudada. Os seus comportamentos sejam mudados, alterados, para uma vida de piedade, uma vida que realmente considere o Senhor, uma vida de percepção do Senhor, uma vida de visão espiritual. Os nossos caminhos têm que ser mudados, irmãos. Os anos vão se passando, o cansaço da caminhada vai pesando sobre os nossos ombros. Aí nós oramos: Senhor, renova as nossas forças, Senhor. Senhor, renova a nossa fé, Senhor. E como que nós vamos fazer isso? É no ministério da oração, é na vida de oração, é prostrado diante do Senhor, é um incensário e o fogo naquele incensário que queima o perfume, que queima o incenso e sobe para a presença do Senhor junto com as orações. É assim que a nossa história muda, irmãos. Aqui nós temos Zacarias, Isabel e depois João. 2 gerações. Uma geração que foi usada pelo Senhor para trazer aquele que iria pregar contra o pecado. Porque a pregação de João Batista era: arrependei-vos e convertei-vos. Essa era a pregação dele. Era um homem totalmente separado. Então aqui nós temos essas 2 gerações e o encontro dessas 2 gerações, mas cheios do Espírito Santo do Senhor. Olha só o versículo 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha o versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Está vendo? A história deles mudaram. Isso aqui nós estamos lendo antes do dia de Pentecostes. E já haviam pessoas que eram cheias do Espírito do Senhor. Por que isso? Porque quando o Senhor tem algo a fazer, esse algo, esse mover, é trabalhado pelo Espírito do Senhor. É pelo Espírito do Santo do Senhor. Aquilo que o Senhor tem a fazer no nosso tempo e nas nossas vidas, vai ser movido pelo Espírito Santo do Senhor. É por isso que nós temos clamado ao Senhor por avivamento. E que encargo é esse, irmãos? Orarmos ao Senhor pelo avivamento. Buscarmos ao Senhor humildemente, curvados diante dEle, para que Ele nos renove, para que Ele nos avive, para que Ele mude a nossa história. E quem tem sede de renovo é terra seca. Quem recebe o renovo são os sedentos. São esses que clamam ao Senhor, porque os seus lábios já estão sedentos, a sua boca já está seca, desejosos pelo Senhor.
dão muito valor a essa água, a esse derramar do Espírito Santo, são esses. E para esses, o Espírito do Senhor será derramado, irmãos, porque Ele já foi nos dado. Então agora o que nós precisamos é do renovo do Senhor. Então nós temos Isabel, cheia do Espírito Santo, e quando nós lemos os versículos que seguem após o versículo 41, diz que ela exclamou, que ela anunciou com alta voz, porque quando estamos cheios do Espírito Santo, aí não somos mais tímidos, não há timidez mais, aí nós anunciamos. Zacarias profetizou, era isso que ele deveria ter feito, quando ele saiu do templo, ele tinha que ter profetizado, mas o Senhor o julgou, e depois o Senhor usou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, para não sermos tímidos, e para falarmos aquilo que o Senhor tem falado a nós, porque o Senhor tem anunciado, o Senhor tem falado no nosso meio, e o Senhor nos chama para anunciar, e para profetizar, e para falarmos aquilo que Ele tem falado. Porque quando pensamos em avivamento, o avivamento ele traz renovo aos escolhidos e aos justificados. Ele move as pessoas a viver uma vida que combate o pecado, contra o pecado, que se opõe ao pecado, a uma vida sedenta por santidade. Traz salvação àqueles que estão perdidos, porque toda história de avivamento há salvação, porque não tem como conter, irmãos. Quando estamos cheios do Espírito Santo, o azeite enche o vaso e ele derrama, e quando ele derrama, ele alcança aqueles que estão próximos. Isso que o Senhor tem que fazer nas nossas vidas. Quando estamos cheios do Espírito do Senhor, aí nós proclamamos o conhecimento e a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós glorificamos a Deus. Toda a nossa vida, ela está voltada para a glória de Deus. Se a minha vida e a sua vida não está voltada para a glória de Deus, para anunciar o Cristo e a sua volta, está errado, tem algo errado. E o algo errado é que o Espírito do Senhor não está guiando a sua vida, você não está dando liberdade a esse movimento do Espírito Santo do Senhor. Que nós não sejamos como Zacarias, que ao ver, que ao estar diante da palavra do Senhor, não creu e simplesmente questionou, levando mais em conta os seus limites físicos do que a realidade espiritual que cercava toda aquela palavra. Zacarias sabia da promessa que foi profetizada por Malaquias por volta de 400 anos antes. Ele sabia. E naquele momento ali o Senhor estava cumprindo aquela promessa, aquela palavra. Isabel estava já com a evidência dentro dela, mas ela ficou tímida e não quis anunciar. Esperou evidências físicas. Irmãos, há uma evidência dentro de nós. Existe uma evidência dentro de nós. E essa evidência é o Espírito do Senhor, é a palavra do Senhor. Então nós podemos anunciar, nós podemos falar e nós podemos reagir. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, ó Deus, nós oramos diante do Senhor. Nos livra, Senhor, de não reagirmos à Tua palavra, Senhor. Nos livra, Senhor, de termos acumulado tanto conhecimento sobre o Senhor e diante do cumprimento da Sua palavra, não crermos, não acreditarmos. Nos livra, Senhor, de, mesmo tendo a evidência da Sua presença dentro de nós, nos escondermos e não sermos testemunhas vivas do Senhor diante da sociedade. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus.
E na realidade o Senhor tem tido misericórdia de nós, porque nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra. Isso é a Sua misericórdia. Porque nós estamos reunindo aqui de semana após semana. Isso é a Sua misericórdia, Deus. Porque apesar de o mundo estar caindo em pecado, nós estamos aqui diante do Senhor. Isso é a Sua misericórdia sendo manifesta a nós. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Ó Deus, mas nós clamamos, ó Deus, nos faça a resposta à Tua palavra nesse tempo, Senhor. Nós queremos sermos resposta à palavra do Senhor no tempo que se chama hoje, ó Deus. Faça de nós, ó Deus, resposta às palavras que temos ouvido aqui, Senhor, de semana a semana, ó Pai. Faça, Senhor, dessa igreja uma resposta, ó Deus, à Tua palavra para essa sociedade, para a nossa vizinhança, para os nossos filhos, para os nossos parentes, Senhor, porque existe uma evidência dentro de nós, e essa evidência é o Espírito do Senhor. Então, Senhor, enche-nos do Seu Espírito, Senhor, e enche-nos, Senhor, até transbordarmos, ó Deus. Senhor, nós queremos transbordar do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos sermos cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, para não vacilarmos, para não sairmos do caminho, para não errarmos o alvo, Senhor, para quando o Senhor vier, nós estarmos prontos para o Senhor, porque nós somos a Tua noiva, Senhor, atavia a Tua noiva, Senhor, adorna a Tua noiva, Senhor. Esse é o tempo do Senhor adornar a Tua noiva, ó Deus. Cumpra a Tua palavra em nós, Senhor, por amor de Ti mesmo, para a glória do Teu nome, Senhor. Que haja aqui, ó Deus, um povo renovado, um povo avivado, um povo que dê testemunho da Tua palavra, um povo que em si mesmo é testemunho do Senhor, da palavra do Senhor, testemunho do mover do Senhor. Faça isso, Senhor, faça isso hoje em nossas vidas, ó Deus. Faça isso hoje em nossas vidas, Senhor, porque quanto mais formos cheios do Teu Espírito Santo, ó Deus, mais rejeitaremos o pecado, mais rejeitaremos esse mundo, mais as nossas raízes estarão desgarradas desse mundo, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Santo, ó Deus, e enche-nos, Senhor, até transbordar. Senhor, nós oramos no nome de Jesus, ó Deus. Esse é o nosso clamor, ó Deus. O nosso pedido, ó Deus, é unânime, é o nosso desejo, Senhor, é a volta do Senhor, é conhecermos o Senhor, é desfrutarmos da Tua presença, é desfrutarmos do Teu Espírito Santo, é desfrutarmos do cumprimento da Tua palavra para os nossos dias, Senhor. Deus, não permita que passe-se o tempo, ó Deus, e nós não respondamos a Tua palavra, Senhor. Não permita isso, Senhor. Faça nos nossos lares, Senhor. Faça nas nossas vidas, ó Pai. Faça, ó Deus, mude a vida dos Zacarias, ó Deus, das Isabel, Senhor. Que eles venham ver o Senhor, que eles venham responder ao Senhor com fé, com ousadia, Senhor. Que nós venhamos dar testemunho do Senhor, cheios do Espírito Santo do Senhor, porque nós estamos nos preparando, ó Deus, para a volta do Senhor, porque isso é o nosso desejo, ó Deus, porque isso é o nosso desejo, Senhor, e nós clamamos: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, para nós, ó Deus, vem, Senhor Jesus, para nós, ó Pai, vem, Senhor Jesus.